O meu nome é Jorge Pinto de Souza, eu nasci na cidade de Santo Antônio do Jardim, antiga comarca de Espírito Santo do Pinhal, no ano de 1923, no dia 24 de abril. O nome dos meus pais: meu pai era Luiz Pinto de Souza e minha mãe Hilária Cândida de Souza. O meu pai era funcionário público, exercia a função de fiscal da barreira entre Minas e São Paulo, era funcionário paulista. Eu estudei na cidade de Caxambu, parte do grupo primário. E terminei o curso primário na Escola de Horticultura de Itajubá. Só fiz o primário. Eu não me alistei no Exército porque já me apresentei como voluntário no ano de 1941, na unidade de engenharia do 1º Batalhão de Pontoneiros, na cidade de Itajubá. Como o Getúlio Vargas declarou guerra contra a Alemanha, eu tive que continuar no Exército e servi um total de 4 anos, mais aproximadamente, do qual eu fiquei doente no serviço ativo, servindo na ocasião da guerra na ilha de Fernando de Noronha, que era uma zona de guerra. Já era o posto de cabo e fui promovido a 3º sargento para a reforma. Atualmente, hoje, sou 2º sargento reformado do Exército. Meus 4 anos de serviço ativo no Exército, eu servi 3 anos e meio em Itajubá. E entre a viagem e o tempo que fiquei na ilha, mais 6 meses. Eu fui destacado um contingente para a ilha de Fernando de Noronha. Foi que a minha unidade mandava sempre um pelotão de destacamento da engenharia, porque lá não havia porto. A engenharia que fazia o descarregamento dos navios na ilha. Tinha os pontões avançados, uma cabeça de ponte, onde o navio ficava aproximadamente a 500 metros da praia, onde nós fazíamos o descarregamento. A viagem que eu fiz para a ilha, naquela ocasião da guerra, havia muitos torpedeamentos e muitos navios brasileiros foram ao fundo. Nós tivemos que fazer uma viagem, saindo de Itajubá de trem até Belo Horizonte, de Belo Horizonte até Januária, também de trem, e lá nós pegamos o vapor Antônio Nascimento, fazia navegação, vapores antigos, fazia navegação no Rio São Francisco. Fomos até a cidade de Juazeiro da Bahia. Atravessamos para Pernambuco, em Petrolina. Lá fizemos uma viagem naqueles caminhões jipões do Exército, pelo interior da Bahia, até sair em Pernambuco, em Rio Branco. Era esse interior da Bahia, era um setor que era considerado uma zona perigosa do Lampião, do Cangaço, que faz parte da história do Brasil. Foi que eu fiquei conhecendo esse sertão. De Rio Branco, já em Pernambuco, nós fizemos a viagem até Recife, de trem. Eu chegando em Recife, eu tinha adquirido na viagem uma maleta. Fui hospitalizado e fiquei com o organismo muito debilitado, do qual eu acho que eu tinha que ficar numa recuperação. Nem tanto como se tratava de guerra, eu fui mandado para a ilha, mesmo assim, com a saúde assim, e lá eu não resisti por muito tempo. E ainda tive sorte que um médico, um major do Exército, descobriu que eu tive uma infiltração no pulmão. E eu saí, depois de estar servindo lá 3 meses na ilha, eu saí de lá de avião. Eu tinha entrado na ilha de navio e saí de avião. Eu baixei o hospital em Recife, e de lá eu fui dado como incapaz para o Exército devido ao meu estado de saúde. Sendo incapaz, eu tive os direitos adquiridos com atestado de origem da minha doença ter sido provocado pelo serviço militar. E de lá eu vim para o Rio de Janeiro de navio. É uma viagem que me recordo, as passagens e o que passei naquela ocasião.
tão jovem, com 22 anos e meio, 23 aproximadamente, ter sofrido uma doença como eu sofri na ocasião. E eu do Rio de Janeiro, essa viagem, como eu queria dizer, nós viemos um comboio de 22 navios. E havia, por exemplo, alarmes com a aproximação de navios inimigos. Vinha um comboio, sempre vinha um avião por cima, vinha destrói comboiando os navios. Era uma viagem de alto risco. Entretanto, na ocasião, a minha desilusão era tão grande que eu não percebia tanto o perigo. Chegando no Rio de Janeiro, eu baixei o Hospital Central do Exército e de lá eu fui enviado a Juiz de Fora para me apresentar, para depois me liberaram com a apresentação em Itajubá, com a reforma de terceiro sargento. De lá em São José, de Itajubá, eu fui para Santa Rita, para a casa da minha avó e minha tia, que eu morava com eles, e lá fiquei conhecendo o Dr. Manuel de Abreu, que foi quem inventou a biografia e que era muito amigo do Dr. Dória, Dr. Rui Rodrigues Dória, aqui em São José dos Campos, e que me achou muito jovem e com uma recuperação quase certa, ele dizia a mim, me animando muito, que eu viesse para São José. E não havia um recurso para a minha vinda para cá na ocasião. Ele me deu uma carta para apresentar o Dr. Dória aqui e me confidenciou que a senhora mãe dele tinha morrido aqui em São José dos Campos. São José dos Campos era uma cidade, uma estância de tratamento para a tuberculose, é uma estância climática. Foi assim que eu que tinha conhecido São José em 1939, vim parar aqui em 1945. E desde 45 eu me encontro em São José. No tratamento da minha saúde eu fui muito feliz. Rapidamente eu sofri uma operação de extrapleural e dentro dessa felicidade eu recuperei a minha saúde. Fiquei tão grato a São José que acabei ficando morando aqui em São José. Voltei a Minas para casar e desde 45 estou integrado à vida de São José dos Campos. Aqui em São José, eu recuperando a saúde, o Dr. João Batista de Souza Soares, que foi meu médico, me arranjou um emprego no Sanatório Israelita, Sanatório Ezra, hoje o Parque Santos Dumont. Trabalhei na seção pessoal lá. E depois, a cidade não era esse desenvolvimento, difícil de se arranjar um emprego. Tentei trabalhar em diversos empregos, não consegui. Resolvi, tirando a minha carta em 1949, e trabalhar na praça como empregado. E depois consegui comprar um carro, coisa rara em São José, porque aqui, naquele tempo, eram poucos carros, muitos médicos não tinham carro, era uma cidade interiorana ainda, que não é a metrópole que é hoje. E me lembro da minha chegada aqui em São José, até quero fazer uma menção, que eu desembarquei na estação, na Estrada de Ferro, com a minha avó, e lá havia charretes, que é o que tinha mais aqui, e os carros de praça. E havia aqueles agentes que costumavam pegar os doentes para ganhar uma comissão, levando as pensões que lhe dava aquela comissão. Então, os senhores veem que os doentes eram vendidos. Passei por isso, mas tudo isso foi outra guerra. Graças a Deus eu venci, me integrei aqui à cidade, por uma gratidão também, da recuperação da minha saúde. Voltei em Minas para casar com a minha esposa, Alaide Silveira de Souza. Desse casamento nasceram 5 filhos. Hoje todos vivos,
O meu caçula hoje já está com 36 anos. Eu daria o nome dos meus filhos, que é Luiz Pinto de Souza, neto, Heloísa Helena de Souza, Lúcia Maria de Souza, Hilária Glória de Souza e José Carlos Pinto de Souza. Desses filhos meus, casaram aqui em São José, hoje eu tenho 9 netos. Gostaria de falar também, quando eu cheguei aqui para o tratamento, eu vim em companhia da minha avó, e como eu disse anteriormente, havia os agentes que recebia. Como de fato foi uma pessoa que me indicou a pensão São João, acredito que lá eu fui vendido também, conforme eram os doentes que vinham para São José. E eu fui para a pensão São João. Hoje ela era nos fundos do campo do São José, na cidade, na rua Antônio Sais. Ela fica na rua Comandante Salgado. Era a antiga pensão Matarazzo, que levava o nome do pai do deputado Benedito Matarazzo. Não era do pai do deputado Matarazzo na ocasião que eu cheguei aqui, mas ele devia ter sido o nome, que levava o nome dele, devia ter sido dele. Do fundo da pensão a gente dividia o muro com o estádio do São José, Martins Pereira antigo. Hoje tem lá a construção do prédio do supermercado Jumbo Elétrico. E desta pensão eu fui para a rua Francisco Paes, no 18A antigo, um nome antigo, era denominado a pensão do 18A, que era do analista e funcionário público do Estado, o senhor Oswaldo Machado, casado com Dona Encarnação. Morei nessa pensão, lá é que eu fui operado no sanatório de Vicentina Aranha pelo Dr. Edson. Recuperei rapidamente da minha doença, fiz os exames de laboratórios, as culturas, cobaias, e felizmente nunca mais tive um exame positivo. Senti reanimado para a vida novamente e, como disse, me integrei à vida de São José. Os doentes daquele tempo, aqui a gente pensava diferente, porque quando se falava em tuberculose em outras cidades, principalmente em Minas, onde eu fui criado, apesar de ter nascido em São Paulo, fui criado quando meu pai faleceu muito cedo, e fui morar com a minha avó, falava-se em doença. A tuberculose naquela ocasião era pior que se falar em câncer, ou então pior, que não vejo hoje a juventude ter medo da AIDS como devia ter, era da tuberculose, era um pavor. E eu, com a idade de 23 anos, passar isso é uma coisa que eu não posso esquecer. Mas, dentro de São José, o que eu quero dizer é o seguinte: o povo daqui, a gente não via ninguém com medo dos doentes que vinha de fora. A gente frequentava o cinema, onde frequentava os filhos dos médicos, todo o povo da cidade, crianças. Não havia pavor nenhum. E há certas coisas na vida que a pessoa precisa tomar uma reprovação para aprender. A minha mãe também era uma pessoa, talvez, daqueles que passavam de trem na estrada de ferro antiga, tapando a narina, de medo da doença, pensando que ela era tão contagiosa assim também. E a gente, como conviveu aqui, aprendeu muita coisa, não era nada disso. E para minha mãe foi uma reprovação, porque depois ela passou a frequentar, me visitando aqui, e até levando algumas coisas para alguns doentes carentes, e ela viu que não era nada daquilo que falavam. A doença é uma coisa... Está certo que é uma doença contagiosa, mas não é tão fantasma assim para ser tão isolada como era antigamente. Eu considero que eu nasci outra vez. E aqui eu fiquei integrado a essa cidade, comecei a trabalhar na praça, depois que trabalhei no sanatório Ézara, que era o sanatório de judeus,
eu fui trabalhar na praça. E de empregado, eu acabei sendo líder e proprietário também de um carro. Fundamos naquela ocasião a União Beneficente dos Motoristas do Vale do Paraíba, do qual eu sou sócio número 5, e tive a honra de presidir por 2 mandatos a União dos Motoristas e também de ter construído aquele posto que existe hoje perto da Casa do Médico, na Avenida São José, um posto Shell, que é um patrimônio da União dos Motoristas, que foi na minha gestão, da minha diretoria, que nós construímos aquilo lá. E queria ressaltar que para conseguir isto, eu devo a 3 pessoas. Fora a minha diretoria, que me ajudou muito, eu devo, em primeiro lugar, ao Dr. Oswaldo Martins Pereira, Dr. Oswaldo Martins, médico, que na ocasião era vereador, que foi médico da nossa associação, de graça, nos ajudou muito. Ele, como vereador, conseguiu, junto com o prefeito Hermana Ferreira Veloso, o terreno, uma doação de 90 anos para a sociedade construir aquele posto. Então foram 2 pessoas, o senhor Hermano Ferreira Veloso e o doutor Oswaldo Martins Toledo, que nos ajudaram muito para conseguir. Mas mesmo assim, nós devemos um favor muito grande ao doutor Jamil Mata de Oliveira, também ex-vereador. É uma das pessoas de destaque na cidade, porque foi um dos propulsores do ensino superior em São José dos Campos. Nós, para receber essa doação, devíamos ter o consentimento da família Liberato e da dona Célia Santos do Cartório, que eram ex-proprietários daquele terreno lá, que foi desapropriado com a finalidade de fazer a Avenida São José. E, no entanto, da sobra, foi doado para a União e depois para a Casa dos Médicos, também outro pedaço, mas precisava ter o consentimento. E foi o doutor Jamil Matas de Oliveira que nos arranjou junto a essa família, devido à sua influência com as 2 famílias. Liberato, família tradicional em São José dos Campos, e da família da dona Célia Santos, que era do cartório de registro de São José dos Campos. E também o Jamil foi a pessoa que na minha gestão trouxe o presidente Jean Goulart à nossa sede, do qual eu exibo para os senhores as fotografias da ocasião, que ele foi agraciado com o título de benemérito da nossa sociedade. Na ocasião ele trouxe também um homenageado que era o presidente do IAPTEC, era o Instituto dos Motoristas Profissionais, e depois foram todos englobados no NPS, num só instituto. Mas cada categoria tinha o seu instituto, os bancários também tinham os seus. Naquela ocasião também tinham dos motoristas, que chamava IAPTEC. Era difícil arrumar um emprego em São José. E eu consegui como empregado do falecido Antônio Bocardo, no Ponto Jardim, na Praça Cônigo Lima. E eu trabalhei mais ou menos 3 anos de empregado para o senhor Antônio Bocardo. E era de admirar naquele tempo que eu nem uma casa não tinha e comprar um carro, mas aí é que vai a explicação. Com as economias que eu fiz, um empréstimo que eu fiz de minha mãe e um pouco de dívida, eu consegui pagar o carro. Naquele tempo só tinha carros importados. Esse primeiro carro eu me lembro que era um Ford 40, do ano de 1940. E eu consegui vencer esta barreira de passar de empregado para proprietário do meu carro. E também de ter sido eleito como líder, como fundador e como líder da classe. Depois eu consegui trocar o carro para um Ford 1946, depois um 48, e assim tive diversos carros, que eram todos americanos, carros importados. E era uma cidade que não se tinha hoje, como hoje até o estudante, qualquer pessoa, até menores de idade hoje, possui carro. Era raro a frota de carro na cidade. Podia se contar nos dedos as pessoas que tinham carro na cidade. Me lembro de muitos até, como médico.
Dr. João Batista de Souza Soares, o Dr. Rui Rodrigues Doria, o Dr. Nelson Dávila, Acédio Rusto, Geraldo Miranda Fazendeiro, Sinésio Martins, o Dr. Tuta, que era o promotor da cidade. E eram poucos carros que eu possa me lembrar. O Jorge Vieira, fazendeiro também, ex-vereadores também. E a gente prestava muito serviço às famílias da cidade, com viagem para São Paulo, na antiga estrada Rio-São Paulo, que era de terra batida, não tinha o asfalto ainda. Passava por dentro de Mogi das Cruzes, para ir a São Paulo, entrava pela Igreja da Penha. E a gente fazia constantemente, chegava a fazer até uma viagem por dia. E muitas viagens também para a Serra de Caraguatatuba também, que não era calçada. E cheguei a fazer uma viagem até Pesqueira, em Pernambuco. Tudo em estrada de terra, atravessando o Rio São Francisco, que eu conheci na ocasião da guerra, numa balsa, que não existia ponte. Foi uma aventura muito grande essa viagem. Também, na inauguração de Brasília, eu me lembro que no dia da inauguração, eu cheguei de uma viagem de Santos, e o senhor Roberto Martins, filho de Sinésio Martins, mais um eletricista que tinha candidato, o Magno, eles procuravam um carro para ir a Brasília e não tinha um motorista disposto a ir a Brasília na inauguração da cidade de Brasília, a nova capital. E eu pedi um prazo para ele apenas para me tomar um banho e arrumar a minha mala. Eu tinha chegado de Santos, era mais ou menos meia-noite. E à meia-noite e meia, mais ou menos, nós estávamos saindo na estrada para chegar à tarde em Brasília do outro dia. Eu tinha naquela ocasião um Dodge 51, de fabricação americana também. E fora essas viagens, os motoristas de praça e as charretes faziam as visitas dos médicos, mesmo aqueles que tinham carro e os que não tinham, eles usavam os carros de praça para fazer as visitas de um doente, era feito na própria residência pelos médicos, e nós motoristas que levávamos. Também uma figura muito conhecida, muito querida em São José dos Campos, que foi a mãe de dois colegas meus na Câmara Municipal, Getúlio Veneziani e Luiz Carlos Veneziani, é a dona e querida Nica Veneziani. Era parteira da cidade e muitos filhos famosos aqui da cidade nasceram sob suas mãos. Ela era parteira, não tinha médicos assim especialistas, depois é que foi se formando a cidade, que hoje tem esse plantel enorme de médicos, de todas as especialidades. A dona Nica era a parteira da cidade, que nós também conduzíamos quase todas as horas. Eu me lembro que tinha empresa de ônibus que fazia o serviço de São Paulo, de São José a São Paulo, era a empresa de ônibus Safira, que era de propriedade de um nome popular, Cido Garganta, que era o nome dele, e de seus filhos. Era uma empresa de ônibus pequena, com poucos horários para São Paulo, e era pela estrada de terra também. O ônibus urbano em São José dos Campos não tinha. Foi depois que foi fundada a empresa do Poli, mas era de poucos ônibus também, e depois veio a empresa de ônibus São Bento, que foi a segunda. São José era uma cidade sem trânsito organizado, não havia placa de trânsito, não havia faróis, era uma cidade típica interiorana do tempo antigo, aonde você, na própria Rua 15, que é a via principal da cidade, sempre foi, você poderia parar na esquerda, na direita, se você tivesse que voltar, você manobrava no meio da rua e voltava. Era um trânsito de poucos carros e que não tinha organização de trânsito. Me lembro na ocasião, foi destacado, quando começou a organizar as placas de trânsito em São José e os estacionamentos proibidos, um soldado que veio de Taubaté, que era conhecido por Alemãozinho, que acabaram tirando ele aqui da cidade porque ele multava todo mundo aí, o pessoal não estava acostumado com a organização de trânsito. E ele baixava o lápis em todo mundo aqui na cidade. E foi aí que começou a se organizar o trânsito, a colocar os faróis na cidade. Enfim,
era uma cidade que não podia ser diferente das outras daquela época do São José antigo. São José que eu conheci em 1939 e depois, como eu disse, na ocasião de 45, quando eu vim aqui doente para tratamento da saúde. É uma cidade que tinha um fute na rua 15, que era do Bradesco ao Largo da Matriz, onde os namorados iam passear naquele vai e vem. Não era na praça, não era em Jardim, já tinha praças em São José, mas era ali toda noite, principalmente no sábado e no domingo, aumentava o movimento, é que tinha o fute ali na cidade, tinha o microfone da PL1, onde os namorados mandavam as mensagens para as suas namoradas e onde as firmas da cidade faziam a sua propaganda, no microfone da PL1. E uma cidade sem calçamento nenhum, só aquele pedaço. Largo da Matriz tinha um chafariz, onde antes da fonte luminosa, do Veloso construir a fonte luminosa, era um chafariz, onde as charretes, os cavalos iam ali para tomar água. Eu gostaria de falar também sobre a fundação da União dos Motoristas, como ela nasceu. Nós, carente de um sindicato, naquela ocasião, na década de 60, havia-se no país organizações de classe. E nós, motoristas aqui, sentimos na hora de fundar um sindicato em São José dos Campos. E nos reunimos num salão da Associação Esportiva no Largo da Matriz, era a sede da associação lá, e verificamos na nossa reunião que não havia possibilidade de se fundar o sindicato por falta de número exigente na ocasião. Então, para não se ficar sem uma associação, não havia o número de profissionais legais para essa formação do sindicato, nós resolvemos então, por sugestão minha na ocasião, que então nós devíamos fundar uma associação mista. Quem reuniu para fundar o sindicato foi o ex-pintor e motorista também, e vereador depois, Mário Show, que foi presidente da Câmara em São José dos Campos também. Como não foi possível vingar a ideia do Mário, vingou a minha sugestão para que se fundasse a União dos Motoristas do Vale do Paraíba, aonde congregava motoristas profissionais e motoristas amadores. E graças ao número que os motoristas amadores nos deram, nós fundamos a nossa sociedade, do qual o primeiro presidente foi o idealista do sindicato, o senhor Mário Show. Depois dele, na diretoria dele, eu pertencia ao Conselho Deliberativo, como sócio número 5, fundador da União dos Motoristas. E todas as diretorias eu pertenci ao Conselho Fiscal ou Conselho Deliberativo. Eu me lembro que o segundo presidente foi o senhor Romeu Kraus, que era motorista também, e era funcionário da prefeitura, do DSM. Ele ficou diversos mandatos, mais ou menos uns 3 mandatos, até que cansou de ser o presidente. Também o senhor Argemiro Parisotto foi presidente, o senhor Castelli também, interinamente também, foi presidente. Era um despachante muito conhecido na cidade, ligado à nossa associação. Até que o senhor Romeu Kraus, não podendo devido à sua atribuição na prefeitura, poderia continuar. E me fizeram a sugestão que eu, como fundador, também devia aceitar o cargo como presidente. Era uma hora muito difícil, eu me lembro como hoje, nós estávamos numa decadência grande, uma crise na sociedade, falta de capital, falta de estoque, o posto lá perto na Praça
Cândido Dias Castejon, onde tem a Fundação Vale Paraibano de Ensino. Lá tem o nosso primeiro posto. Nós fizemos um rateio entre os motoristas profissionais e alguns particulares para comprar aquele terreno e fazer o posto lá. Mas estava distante do centro. E foi com muita emoção, eu me lembro, que eu fui aclamado por unanimidade dos presentes para ser o presidente da União. E eu tive uma ideia que eu, viajando para a cidade de Itajubá, onde eu servi o Exército, eu vi que uma associação de lá tinha um posto no centro da cidade também. Então nós tínhamos a intenção de fazer ali pelo Largo da Matriz. Mas não foi possível, mas conseguimos, aonde eu tinha dito anteriormente, na Avenida São José, que tinha sido recentemente aberta a avenida ali. Nós conseguimos o terreno com a prefeitura. E foi uma ideia brilhante minha, eu considero, porque nós passamos a ter um patrimônio maior no centro da cidade, onde eu devo muita cooperação da minha diretoria. Apesar da ideia ser minha, eu não fiz nada sozinho. Eu tinha uma diretoria bastante atuante, do qual eu acho que a sociedade deve até hoje. Mas uma das coisas era o amor que se tinha à sociedade, porque o Estatuto da União Beneficente dos Motoristas permite que o tesoureiro, o secretário e o presidente tenham salário estabelecido pela própria diretoria. Mas as duas gestões da minha diretoria, nós abrimos mão disso, porque havia um idealismo para que essa sociedade crescesse. E assim nós trabalhávamos gratuitamente. Depois de falar sobre a Caixa dos Motoristas, que eu tive a honra de pertencer, e hoje pertenço como benemérito, eu gostaria de falar de futebol, que é uma coisa que está no sangue de todo brasileiro. E eu, como jovem, na ocasião, sempre gostei muito de futebol, sempre liderei desde garoto os clubes infantis que eu pertenci na cidade de Caxambu e na cidade de Santa Rita, do Sapucaí, no sul de Minas, que logo que eu me senti curado, com a disposição, não era para ter acontecido, eu voltei a jogar futebol na Vila Ema. Nós tínhamos o engenheiro Dr. Terra, que era do Departamento de Estrada e Rodagem, o chefe aqui em São José dos Campos. Nós fundamos lá na Vila Ema o Esporte Clube Vila Ema, do qual eu também passei a não só jogar, como dirigir como treinador esse time. Coisa que eu sempre gostei desde garoto de fazer. E um dia me lembro que o Dr. Etz, que hoje tem uma mansão construída lá na Vila Ema, passando no terreno onde era o nosso campo de futebol amador, ele parou para assistir a pelada ali e me viu jogando bola. Depois me chamou de louco. Como é que você sofre uma operação que fez e volta a jogar? Você vê como é que eu gostava tanto de futebol que não olhei esse lado. Na verdade, o meu fôlego não era normal, mas dava para enganar bem ainda. Bom, não podendo continuar jogando, continuei dirigindo. E esse Esporte Clube Vila Ema, no ano de 1952, 53, já tinha o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Nós tínhamos 9 jogadores do ITA que jogavam no Vila Ema. E era um time muito forte, onde tinha grandes atletas. E era o melhor time da cidade. Apesar de não ter sido campeão, foi o Atlântico, na ocasião, do bairro da Vila Maria, que foi o campeão. Eles reforçaram o time e tiveram a felicidade na decisão, na infelicidade do nosso goleiro, nós perdemos o título. Mas mesmo assim é muito lembrado ainda aquele esquadrão do Vila Ema, que tinha como seus atletas 9 jogadores do ITA. E esses jogadores do ITA, eu quero contar uma passagem que acontecia na cidade. Quando esses alunos vinham na cidade, é uma escola que nós nos orgulhamos muito de ter aqui em São José dos Campos, que é marco do progresso
dessa cidade também. Progresso este que desde que veio a Dutra, a inauguração da estrada, a nova rodovia asfaltada, foi o início desse progresso da cidade. E também o CTA, por que não dizer, com o ITA. Essa cidade, ela tem muito com seu progresso nesse início da construção da Dutra. E esses jogadores vinham na cidade e namoravam as moças aqui da cidade. É uma coisa que deve se lembrar, havia uma rivalidade muito grande com os estudantes aqui da cidade, com os alunos do ITA, porque eles achavam que estava tomando as suas namoradas. E as moças aqui gostavam de namorar os estudantes do ITA, era um bom partido. Muitas brigas aconteceram, eu me lembro de muitas. E aí os alunos do ITA passaram a frequentar a igrejinha do Menino Jesus na Vila Ema, eles iam à missa lá, e dentro das amizades passaram a jogar no time lá da cidade. Então era o bairro deles, dos alunos do ITA, onde eu tive a felicidade de dirigir esse time. Ele foi vice-campeão da cidade. Depois eu dirigi um time da rua Humaitá, onde tinha bons jogadores. Dirigi o Corintinha do Jardim Paulista, o time da Cerâmica Vaz, o time juvenil da associação, que foi campeão, onde o prefeito da cidade hoje, o senhor Pedro Ives, iniciou a sua carreira de futebol comigo lá no juvenil da associação. E em 1957-58, dirigindo o time amador do Campeonato Paulista, do qual nós fomos campeão da região. Fomos bicampeão amador invicto. E o artilheiro do time era o senhor prefeito Pedro Ives. Isso foi no ano de 1957, 1958. Depois o São José teve uma pausa. Não, em 57 ainda disputou o primeiro campeonato profissional. O presidente era o senhor Nelson Martins Pereira, irmão do Mário Martins Pereira, do qual o estádio leva o nome da família Martins Pereira. Foi uma aventura, 1957, por inexperiência profissional. Começou com o próprio atleta Dionísio, do São José, dirigindo. Ele, como disse que não era do ramo para ser treinador, não quis continuar mais, o senhor Nelson pediu que eu assumisse. E eu continuei esse campeonato, mas mais com jogadores amadores, jogando com fichas trocadas. Me lembro de uma passagem na cidade de São Carlos. No intervalo, o juiz mandou me chamar à sua mesa, o representante, e eu pensei que ele tinha descoberto as trocas de ficha que os atletas amadores estavam jogando com a ficha dos profissionais. Se era um pretinho, eu mandava um da mesma cor. Se era um branco, mais ou menos parecido, assim escalava, jogando mais amadores do que profissionais. Foi só esse ano de 57 foi que foi a primeira vez que São José teve futebol profissional. Foi uma aventura. Eu, quando parou o futebol, em 1960, eu fui para o Rodosá, hoje é a Fábrica Ródia. Tinha um clube muito bom lá, mas que nunca tinha sido campeão da cidade. A minha amizade e meu nome, com muita felicidade eu digo isso, era tão querido pelos atletas, que o time do São José inteiro foi representar o Ródia comigo. O próprio Pedro Ives, que foi solicitado para receber um dinheiro para jogar pela cidade de Paraibuna, no campeonato da região aqui, ia estrear contra nós. A meu pedido deixou de receber um dinheiro, quero até dizer isso aqui que fique gravado, dentro da amizade nossa, do companheirismo, ele deixou de lá receber o dinheiro para vir jogar de graça no Ródia. E eu recebia um dinheiro da Ródia, do clube Ródia, que era o Rodosá naquela ocasião, que eu distribuía aos atletas, principalmente da família Frígio, ao Pedro. Eram estudantes, naquele tempo não era nenhum de família rica,
todo mundo duro, como se diz em gíria, e eu fazia com muito prazer, do que eu recebia, eu distribuía aos atletas. E ele estreando contra o Pedro Ives, estreando contra o Paraibuna, nós ganhamos de 5-0. E ele marcou 4 gols. Mostrou que era o grande artilheiro. E foi, no futebol amador aqui em São José, o maior artilheiro de todos os tempos na cidade de São José dos Campos. Ele foi até a seleção brasileira jogando, o Pedro Ives foi até a seleção brasileira jogando basquete. Foi um grande jogador de basquete, atleta de seleção. Disputou o campeonato do mundo e, se não me engano, ele foi campeão do mundo naquela época. E jogou no Corinthians, no Palmeiras, como poderia ter jogado no Palmeiras como centroavante também, se ele tivesse optado pelo profissionalismo de futebol. E ele optou pelo basquete. Eu me lembro quando ele recebeu o título de cidadão joseense, ele ainda citou esse fato, que ele ficou entre uma coisa e outra. Mas eu, como eu conheci muito, eu acho que se ele tivesse optado pelo futebol profissional, também teria sido um grande profissional no futebol, também como foi no basquete. Quero me lembrar aqui também que depois que saí do Ródio, eu recebi um troféu de homenagem da diretoria, do qual eu tenho a grata satisfação de guardar, uma lembrança pela minha passagem pelo Rodosá, dada pelo presidente Otávio Beato. Mas no meu sangue sempre teve o futebol. Mais que a própria política que depois eu entrei. Mas o futebol sempre esteve desde a minha infância, desde que me conheci por gente. Eu sempre gostei de uma bola, sempre gostei de liderar. E quando foi para reorganizar o São José para disputar um campeonato profissional, o senhor Mário Toboni, que era na ocasião chefe do gabinete do prefeito Marcondes, me fez um convite com 2 condições. Que eu, na ocasião vereador, desse apoio a ele esportivamente e apoio político. Sem essas 2 condições, ele não aceitaria a presidência para reorganizar o São José. A minha resposta foi dizer ao Mário que sim. E nós, então, nesse trabalho, em 1964, entramos na 3ª divisão. E veio jogar em São José dos Campos o atleta Ademar Alves. Um atleta que jogou na Portuguesa, no Palmeiras, no Vasco da Gama, no Zacatepec, do México. E ele tinha voltado do México para o Brasil. E o senhor José Benedito Monteiro, uma figura tradicional da cidade também, da família Monteiro, morando em São Paulo, no mesmo prédio que morava o Ademar, trouxe ele para o São José. E ele então veio para ser o treinador do São José. Mas ele ainda tinha muito futebol para dar. E ele começou a treinar o time, mas também treinava junto com os atletas, e o resultado é que resolvemos aproveitá-lo como jogador. E aí foi escolhido um treinador que era lá do bairro da Vila Ema, o Pezinho, e eu estava na diretoria com o diretor do departamento profissional. Mas não deu certo o início desse funcionário do DF, que tinha apelido de Pezinho. No futebol usa muitos apelidos. E eu tive que assumir o time profissional em 64. Era a 3ª divisão que se disputava. E eu levei o time até a classificação da chave, que é a primeira fase do campeonato. E eu consegui, com diversas dificuldades, porque estava se acertando o time, depois de alguns tropeços, de alguns acertos, nós conseguimos ser o segundo colocado da chave, e classificavam 2, onde classificou o Pirelli de Santo André e o São José. Nessa ocasião eu voltei a ser diretor, e o meu preparador físico na ocasião era o senhor Diede Gomes Lameiro. E nós íamos contratar o Otto de Brito, que era treinador da Ponte Preta de Campinas, porque houve um intervalo, né, de
um mês parado o campeonato para depois começar a segunda fase. Mas nesse interior, nós nas reuniões nossas, resolvemos que se colocasse um treinador daqui da terra. Porque numa partida nesse intervalo, entre o Jabaquara, da cidade de Santos, e o São José, no Martins Pereira Antigo, na rua Antônio Sais, eu era o treinador ainda, nesse intervalo, nós trouxemos, por intermédio do Ademar, o jogador de seleção brasileira, Jair da Rosa Pinta, o famoso Jajá, que tinha um dos chutes mais fortes do futebol brasileiro na cobrança de uma falta, e o jogador Atafinho, o famoso Mazola, jogador que jogou no 15 de Piracicaba, no Palmeiras, e foi para a Itália, jogar na Itália. E até hoje radicado na Itália como repórter esportivo. E o Mazola jogou na seleção brasileira. Ele veio reforçar o nosso time, o Jair, e eu tive a honra de dirigir esses dois atletas. E voltando a dizer, o Jair fazendo uma visita à cidade, no meu carro, eu levei ele na chácara do Remo Cesarone, figura tradicional aqui na cidade, e tinha um observatório astronômico, que era na Vila Ema, na sua chácara. Eu levei lá para conhecer todo mundo que visitava São José e aquele local. Era um dos pontos turísticos da cidade. E ele me disse assim, olha, você devia continuar. Eu falei, não, mas eu não tenho vontade de continuar. Eu falei, não, mas você devia optar por um elemento daqui da cidade. Talvez ele tenha mais amor à camisa e não vai enganar como muitos de fora vêm aí só para receber no profissionalismo. Vocês que são mais novos ficam sabendo disso, que existe muita coisa disso. Com o tempo a gente ficou sabendo disso, que o profissionalismo existe muito enganadores mesmo. Mas nós trabalhávamos com amor à camisa, então nós achamos. O presidente Mário Toboni, Lineu de Moura, figura tradicional nos esportes de São José dos Campos também, hoje falecido. O saudoso Lineu era presidente da associação e conselheiro do São José. Dois times de uma rivalidade tremenda nos tempos antigos. Mas naquele tempo já estava acabando essa rivalidade, porque a associação não tinha mais futebol. Então não havia por que ter essa rivalidade, que era o São José que se encarregou de elevar o nome na cidade. E elevou com muita honra o profissionalismo. O senhor Lineu pertencendo também foi resolvemos, por escolha do nosso presidente, Mário Toboni, que o senhor Diério Lameiro, de preparador físico, o Diério era um jogador, para quem não sabe da história de São José, o senhor Nelson Martins levou ele para o São José para ser preparador físico, porque ele era professor de educação física. Era um bico a mais para ele ganhar um dinheiro. Ele era jogador do tênis clube, jogador de basquete, um bom jogador, por sinal. No tempo do Pedro Ives mesmo, eles jogaram junto. Então o senhor Diério foi escolhido para seguir o campeonato de 1964. E eu voltei para a diretoria. E nós tivemos a felicidade na mão do Diério de o time, uma diretoria muito atuante, comandada pelo meu modo de ver, o melhor presidente de todos os tempos do São José, o senhor Mário Toboni. Tinha uma diretoria muito unida, muito humilde, mas muito trabalhadora. E sob a batuta do comando do Mário, com um traquejo tremendo, uma habilidade fora de série, nessa organização do futebol. E eu tive a honra de pertencer à sua diretoria, como treinador, como diretor, como vice-presidente, que depois fui eleito também. E politicamente ajudando o senhor Mário Toboni para que pudesse também ter algumas verbas, porque profissionalismo é um saco sem fundo, viu? Não há dinheiro que chegue, principalmente para quem está começando ainda. Mas nós tínhamos felicidade, até que atleta nós nunca compramos um atleta profissionalismo. A gente ia em Minas e trouxemos muitos jogadores de Minas de graça, que eram amadores lá. E alguns que começaram nos times inferiores dos times da capital vieram parar aqui, e alguns ex-atletas também, que tinham o passe livre, vieram jogar em São José. Mas nós nunca compramos, pelo contrário, vendemos jogadores. E aqui de São José saíram jogadores, com o Sérgio Valentim, goleiro de seleção brasileira, goleiro de São Paulo. Saiu o Leão também, Sérgio, Leão, todos pertenceram, jogaram sobre a minha batuta. Eu tive a honra de ser treinador desses atletas. Do Ferrete, do Teodoro, do Baiano, do Zé Luiz,
do Fidelis, todos esses jogadores venceram no futebol e foram ex-atletas do São José. E eu tive a felicidade de dirigir também, não só como diretor, como treinador. E no São José, como eu não era um elemento, apesar de ser o primeiro treinador profissional, mas profissional no nome, porque eu era mais um amor à camisa. Eu era um homem dos 7 instrumentos. Eu tanto era diretor como era treinador. Eu não visava dinheiro, eu visava um trabalho ao futebol, aos esportes de São José dos Campos. Então, eu me lembro como o Diede tinha a função de funcionário da ITEP. No desfile de 7 de setembro, nós tivemos um jogo com a Ponte Preta. Ele não podia ir. Quem foi? Foi o diretor Jorge Pinto de Souza. E foi, até hoje, por incrível que pareça, a única vitória que São José conseguiu ter na cidade de Campinas contra a Ponte Preta. Nós já ganhamos da Ponte Preta aqui, diversas vezes, mas lá em Campinas nós só tivemos essa vitória de 1-0. E olhe lá, para quem conhece futebol, eu vou dizer aqui, o time da Ponte Preta era dirigido pelo Cilinho, famoso Cilinho, um dos principais treinadores do futebol paulista, do futebol brasileiro. Ele tinha Dicá, tinha Alain, Adilson, Bebeto, hoje preparador físico, teve recentemente na seleção brasileira. Era um time de renome. Samuel, jogou no São Paulo. Enfim, Nelsinho, hoje jogador treinador do Palmeiras, treinador do Corinthians. Era um time de muito respeito, pois nós conseguimos, chegamos quietinho lá em Campinas no 7 de setembro e conseguimos ganhar de 1-0 lá. Foi uma partida memorável, inesquecível. E até hoje, as rádios, às vezes, quando o São José vai jogar com Campinas, eles costumam relembrar que até agora, espero que esse tabu seja quebrado mais logo. Eu não quero ficar com esse tabu, com essa glória, não. Eu gostaria que o São José chegasse lá e ganhasse até de goleada. Mas, como está na história, e se fala aqui na história do futebol, então isso faz parte. E o Mário Ottoboni não só conseguiu logo em seguida o título de campeão da terceira, como conseguiu o time da segunda divisão, que daria acesso à divisão especial hoje. Infelizmente nós não tivemos o acesso na ocasião. O futebol continuou. O Mário não ficou satisfeito só com o título de 64 e 65. Ele resolveu que São José estava na hora de ter um estádio com capacidade acima de 20 mil, que era uma exigência da federação, no mínimo 10 mil, capacidade para os torcedores. Então tive que fazer um novo estádio. Aí houve diversas polêmicas aonde devia ser feito o estádio. E seria feita a venda do Martins Pereira antigo. Uns era contra, outros era a favor. O senhor Mário Ottoboni, democraticamente, colocou em votação. Ele não fazia nada só da sua cabeça, ele sempre tinha o apoio da diretoria. Mas como era uma ideia do Mário, e a ideia era justa, não era nenhuma loucura, como muitos dizem, apesar de que custou o São José ter perdido o patrimônio. Mas eu me lembro de uma fase do Mário Ottoboni, que ele disse que eu vou fazer o estádio, eu vou. Agora, quem vai pagar, não sei, mas que o São José vai ter o estádio. E ele estava certo, estava na hora que o São José tivesse. Foi uma luta muito grande dele, sofreu campanha, sofreu a Cidinha, sua senhora, sofreu perseguição política na ocasião, tudo por causa do São José. E o Mário botou em risco até a herança da mulher. Ficou empenhado no seu telefone. Aquele tempo era uma luta onde nós todos assinávamos nas costas aí, arriscando o nosso patrimônio particular para endossar letras, para sacar dinheiro no banco, para poder manter o profissionalismo aqui. Foi muita luta que teve muitos dedicados de que eu fiz parte desses dedicados. E o Mário é que comandava tudo isso. Por isso que eu considero ele, trabalhar com dinheiro na mão é fácil. Hoje eu vejo aqui, mesmo com o profissionalismo atual, existe muita ajuda. Mas naquele tempo não tinha essa ajuda. O São José na segunda divisão, muitas vezes fez uma campanha de chapéu na mão aí, que chamava a campanha do chapéu de palha.
Nós saíamos nos bairros com a bandeira de São José, ganhando dinheiro para poder tocar o futebol profissional aqui. E nós não era só diretor para reunir, não, era para fazer as campanhas também. Fizemos o Carnê Formigão, quando na ocasião que eu era vereador, todos os vereadores contribuíam. Mesmo aquele que nem gostava de futebol, que não ia ao campo, contribuía com ajuda naquele Carnê Formigão, que foi instituído. Foi feita as vendas de cadeira cativa. Enfim, havia campanha de toda a natureza para poder tocar o futebol profissional em São José dos Campos. Então o senhor Mário Ottoboni conseguiu, com muito sacrifício, com a venda do estádio, para a firma Format, que construiu aquele prédio lá aqui. E não era para ser o Jumbo Elétrico, era para ser um mercado, um supermercado moderno, onde era um plano de tirar o mercado antigo dali da rua 7 de setembro, da rua Siqueira Campos, para construir um novo mercado. Mas não deu certo para a firma, mas para o São José o estádio saiu. Inaugurou o estádio em 1970. Interrompeu-se o futebol de 68 a 70. São José não tinha mais um plantel organizado. Então foi feito um quadrangular entre o Internacional de Porto Alegre, o Palmeiras, o Corinthians e o Atlético Mineiro. Para a inauguração, o São José não participou porque não tinha um esquadrão, principalmente a altura também, de competir com esses times. Foi uma festa que houve erros nas previsões. Eu me lembro que o Rubião, que era nosso tesoureiro na ocasião, teve uma previsão que a gente fazia até uma gozação. Na inauguração houve prejuízo. O São José começou mal na parte financeira no novo estádio. Tanto que não terminou o torneio. Foi preciso cancelar as 2 últimas partidas, porque ficava muito caro e nós não aguentávamos com a despesa. Mas o principal é que o estádio está aí até hoje, sendo municipal ou não, é um orgulho para São José, que foi da cidade do Vale a construir um estádio dessa capacidade, dessa beleza que era. A planta do São José não é isto que está aí só, não. Existe uma cobertura por cima, um lance de arquibancada dos 2 lados, uma arquibancada coberta em cima desse lance que existe aí. Eu espero que isso ainda venha a ser construído, porque com o crescimento da cidade, o estádio já se tornou pequeno, para grandes partidas vai ser necessário um aumento. Mas para a ocasião foi uma coisa exagerada, como dizia, mas não era, não se pode fazer nada sem pensar no dia de amanhã. E foi a visão do senhor Mário Ottoboni, foi essa. E o Mário pagou caro. Quero fazer a defesa dele aqui. Muitos combateram. O Mário foi parar na Revolução em Cumbica, e eu também. E até quero dizer aqui, foi uma das razões que muita gente não sabe, mas que quero que fique aqui nos anais, da minha renúncia do meu 2º mandato, foi por causa do São José. Porque eu sempre trabalhei, e não sendo um homem de grande posse, nós tínhamos uma Câmara aqui em São José de doutores, e eu era um simples motorista de praça, um militar reformado. Por que fui escolhido? Eu entrei na política sem ser político. Era um homem de destaque no meio profissional do volante, era um líder. E era um líder no futebol, e era um vencedor, porque já tinha sido campeão. Era um homem que tinha dirigido diversos times aqui com sucesso. E o primeiro treinador profissional da cidade de São José dos Campos. Apesar que digo com muito orgulho, sem receber. O meu salário era o amor ao clube. Mas o time era profissional, eu era dirigente de um time profissional, eu era treinador profissional registrado, que sou até hoje, na Associação Brasileira de Treinadores de Futebol e na Associação Paulista de Treinadores de Futebol. É o único time que eu conheço do interior que foi campeão da terceira, da segunda e da intermediária.
Todos os campeonatos que ele disputou, ele foi campeão. Então ele subiu pelas suas próprias forças. Isso é muito importante. E eu, com muita honra, pertenci todos esses campeonatos, ou como diretor, ou como treinador, ou como supervisor. Em 72, temporada 72 73, eu como treinador fui de uma felicidade muito grande, dirigindo um plantel simples, mas muito unido, que foi sempre o meu forte, é conseguir unir o plantel. E esse plantel foi campeão da intermediária. E sofreu mais um golpe, era para nós subirmos direto para a especial, e foi justamente na sequência do campeonato que o presidente da federação simplesmente eliminou o acesso no futebol profissional. Então nós fomos campeão e não valeu nada. Eles deram um prêmio na ocasião de 30 mil, que foi distribuído com os atletas. O presidente na ocasião era o Dr. Fauzi Metro, que sempre foi um diretor, sempre foi um médico também dedicado ao São José. Na ocasião era o presidente do São José. E eu tinha como preparador físico o professor de educação física, muito conhecido aqui na cidade, que veio da cidade de Fernandópolis e hoje casou-se aqui na família Luquete. E é preparador físico, dono de uma academia aqui em São José, era o meu preparador físico na ocasião. E o Mariano, ex-atleta do São José, jogador veterano, era o treinador de goleiro. E nós tivemos um esquadrão muito bom, em que teve o jogador Marião, que foi para Campo Grande, para o Guarani, para o São Paulo Internacional, e hoje, já aposentado, é treinador do futebol menor aqui em São José dos Campos, esteve treinando o Santanense, foi um dos grandes atletas. Esse quadro, em 72, que foi campeão, foi muito homenageado aqui na cidade. Quando nós chegamos aqui da cidade de Garça, a decisão do título foi em 2 partidas com o Garça. Aqui nós ganhamos de 3-0. E lá nós teríamos que perder de 4-0 para eles poderem ter chance no título. Mas nós lá tivemos 0-0. E com os 3-0 daqui e o 0-0 de lá, o São José se tornou campeão de 1972, para a temporada 73. Fomos recebidos pelo Corpo de Bombeiro, um carro aberto aí, um desfile para a cidade, diretamente ao gabinete do prefeito. Foi triste que o São José foi campeão pela 3ª vez e não teve o acesso que merecia. É uma injustiça muito grande com uma cidade tão importante como São José. Mas São José não ficou nisso. São José voltou a disputar os campeonatos aí e teve a oportunidade de subir outra vez, já com uma ex-atleta como o senhor Pedro Ives, que chegou a ser presidente, campeão aí com São José também, um atleta que começou nos amadores do São José. O Laerte Pinto também, que foi atleta meu também, foi presidente do São José, foi que subiu também com o São José. E sempre teve uma ajuda política, isso a gente tem que ser justa. Às vezes me pergunta o relacionamento da política com o futebol profissional. Eu acho que o futebol é um esporte do povão, como se diz, das multidões. E no Brasil, sem futebol e sem carnaval, não se conhece o Brasil, como ficou conhecido no mundo inteiro. Então por que não dar valor? Uma coisa que todas as nações levam a sério, e o Brasil, que sempre é nato, o samba e o futebol, que a política não ajude. Não é? Mas inclusive faz um levando do ex-prefeito Edinaldo de Paula Santos, foi que desapropriou o estádio da Municipal, e eu acho que ele também tem que ficar na história, porque não deixou que fosse, falavam até destruir o estádio. Seria um prejuízo enorme ao patrimônio da cidade,
ao patrimônio esportivo, seria uma loucura muito maior do que a construção do estádio, como falaram na ocasião. Mas o senhor Edinardo foi o prefeito que arrematou o leilão, que foi o estádio para pagar as dívidas. São José teve que mudar de nome. São José era Esporte Clube São José. Devido a essas dívidas tudo, para ele poder continuar no futebol, para sobreviver, o São José é o único time que se aventurou ao profissionalismo e continua até hoje. Então, foi organizado e eu era supervisor na ocasião. Por intermédio do presidente Fernando Palma Negrão e o diretor, que era o Pedro Ives na ocasião, foi mudado o nome do Esporte Clube São José para São José Esporte Clube. E de Formigão passou a Águia do Vale. Primeiro Azulão, depois Águia do Vale. Mudou-se as cores. As cores tradicionais do Esporte Clube São José era alvinegra, era preto e branco. E passou a ser o Azulão, como teve o nome, e depois o Águia do Vale. Camisa azul, com seu distintivo levando a cor amarela, que é a cor da bandeira, e branco, que é a cor da bandeira de São José. Está bem representada a escolha, já que houve a mudança do nome, houve a mudança da camisa também, e ficou representando a bandeira de São José. E que no distintivo você vê os dentes de uma engrenagem, que é a representação das indústrias do poder de São José, o poderio da cidade de São José dos Campos, o poderio industrial. Foi essa escolha também que foi feita. E o São José, mudando de nome, conseguiu ser vice-campeão paulista. E está aí tudo. O estádio feito. A quem sobe os degraus do portão principal, tem uma placa de inauguração da diretoria. Eu estou lá como vice-presidente. O meu nome consta daquela placa. É um reconhecimento daqueles que trabalharam para o futebol profissional de São José. Como tem a placa do estádio do primeiro gol, que foi marcado no estádio Martins Pereira Novo, pelo famoso Dadá Maravilha, o Dario, jogando pelo Atlético, ele marcou o primeiro gol no estádio. E consta uma placa de homenagem a ele lá. Isso tudo está na história do futebol de São José dos Campos. Na cidade do campeonato de 64, voltando, um jogo na cidade de Cruzeiro, na etapa de classificação, que eu era o treinador, nós sofremos uma derrota e fomos, por que não dizer, roubados na cidade de Cruzeiro. Um sargento da Força Pública, que era o juiz da partida, não sei porquê, nos roubou, houve agressões, saímos de lá corrido. Depois, quando o Spulansec de Cruzeiro, que era o time que representava a cidade de Cruzeiro, veio jogar aqui, nós ganhamos de 2-1. Quando teria condições até de ganhar demais. Com isso ficou empatada a nossa classificação. E a decisão foi para o campo do Nacional. A prefeitura nos forneceu diversos ônibus e levamos uma grande torcida. E o Spulansec não tinha quase ninguém lá, sabe? Porque eles parece que não acreditavam neles. E foi uma partida memorável. O São José ganhou de 5-0 na decisão. Uma coisa que ele não tinha conseguido aqui mais do que 2-1, conseguiu ganhar de 5-0. Uma partida histórica do São José, que foi a última partida que eu fiz como treinador no ano de 64, que classificou e, como eu disse, que depois então foi escolhido o Died naquele intervalo. E aí na sequência o time foi campeão. E eu também ganhei a faixa de campeão porque foi o treinador que classificou. São José hoje, na época, agora que eu estou dando essa entrevista, ontem teve um resultado brilhante na cidade de Campo Grande, no campeonato da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. São José que já esteve na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, São José que já foi vice-campeão paulista, que foi campeão da terceira, da segunda e da intermediária. São José que teve muitos títulos amadores, São José que tem um passado, um nome muito grande para zelar. Está no momento, na data que hoje faço essa entrevista, um time, um plantel de respeito, dirigido por um treinador novo, mas muito conhecedor de futebol, que se chama Aragão, José de Assis Aragão, ex-juiz da Federação Paulista, um dos melhores juízes da Federação Paulista, e hoje com o curso de treinador e
depois de ser treinador do Nacional, da capital, hoje treinador do São José. Tenho acompanhado o seu trabalho, quero aqui deixar um elogio a esse treinador que merece todo o meu respeito, porque é um trabalho sério, como foi como juiz, está sendo como treinador de futebol. Que hoje São José é uma cidade importante que não pode deixar de ter um futebol importante, ter um time. Aqui não pode ter timinho, porque sempre teve grandes times, grandes títulos. E como a capital do Vale, uma cidade tão importante como São José, ela tem que ter um futebol importante também e sempre um quadro de futebol. A torcida, no seu fanatismo, não aceita time perdedor, tem que ser um time vencedor. E todo mundo que mexe tem que ter um objetivo, que é vencer. É assim que eu fui como esportista e é assim que eu desejo que São José seja sempre um vencedor. Continuando a falar sobre o futebol, eu queria contar uma passagem que foi muito polêmica, muito noticiário nos jornais da cidade, no Vale Paraibano, no Jornal Agora. Após o campeonato de ser campeão em 73, foi desfeito o plantel do São José devido às dificuldades financeiras do profissionalismo. Nós não podemos manter aquele plantel. Dentro dessas dificuldades, nós estávamos disputando o campeonato de 74 e o time não ia muito bem porque não podia ser de outra maneira. O treinador não faz milagre, ele organiza, ele instrui, ele une o plantel, ele dá um padrão ao time, mas dentro das suas limitações. Justamente numa hora que eu estava com uma lista, correndo uma lista daqueles esportistas dedicados ao São José para comprar uma camisa nova para o São José. Você vê as dificuldades que estava atravessando o São José. Isso dito pelas palavras do Dr. Fausto, que era o presidente da ocasião, e que sabia da minha disposição sempre de estar o cargo à disposição da diretoria. Eles estavam fazendo uma reunião lá na Câmara para a minha degola, para a minha cabeça. E qual não foi a minha surpresa ao saber disso? Eu acho que não era necessário isso. Então eu não esperei que me demitisse, eu me demiti. E eu tive que dar entrevista e dizer as dificuldades do São José. Um time que estava precisando até de camisa, fazer uma lista, com pagamento atrasado. Muitas vezes eu fiz do meu bolso, eu posso comprovar isso, vale aos jogadores. Isso o treinador nenhum faz isso, que eu saiba não. Principalmente no regime profissional. O treinador quer receber o dele. Geralmente é um dos profissionais mais caros do plantel, é o treinador. E eu não estava fazendo por dinheiro. Está mais do que explicado e todos os esportistas, todos os joseenses que acompanharam o futebol de toda a minha época aqui, sabem da verdade que eu estou falando aqui. Eu fazia por amor à causa. Então não havia razão para isso. Então eu fiquei magoado na ocasião com meu amigo presidente, Dr. Fausto, da qual nós fomos juntos campeão, acabamos de ter uma temporada vitoriosa, e que injustamente o time não subiu para especial, foi a primeira vez que o São José ganhou o direito de disputar especial e nos tiraram esse direito. Ele sabia de tudo isso. Ele, como presidente, sabia das dificuldades. Olha, faltava até uma boa alimentação para os atletas que eles reclamavam, faltava muito material esportivo, faltava aquele prestígio que a diretoria tinha que dar ao treinador, ao plantel. E faltava, acima de tudo, uma motivação devido a essas circunstâncias. E, na verdade, eu reconheço que não estava um bom resultado, mas mesmo assim, na semana que eles estavam fazendo essa reunião, foi justamente a semana que o São José conseguiu mais uma das vitórias, como foi aquela da Ponte Preta que eu já contei, foi na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Só teve uma vitória do São José lá até hoje. E essa vitória foi junto com este plantel que eu estava dirigindo. Agora, na verdade, nós não poderíamos ter uma chance de ir ao título. Mas, naturalmente, como depois não foi o título, não me deram a chance de continuar. E eu não sou um profissional de carreira, então foi aí que eu pus o meu cargo à disposição. Foi lamentável o modo que eu tive que sair na ocasião. Depois eu fui chamado novamente, voltei, colaborei, o time subiu para especial, tudo. E eu não poderia deixar, porque como eu disse no noticiário do jornal, eu saí de treinador, mas era conselheiro do clube, eu tinha uma responsabilidade com o São José, de maneira que foi o modo que fizeram, eu senti apunhalado pelas costas. Eu acho que isso eu não merecia. A minha carreira política
foi em 1963 que ela se iniciou. E o motivo da minha entrada na política, eu como líder na minha categoria profissional dos motoristas e como esportista, já dirigindo diversos times em São José, como falei anteriormente, havia uma renovação da Câmara Municipal e nessa renovação eu fui convidado por diversos partidos, mesmo não sendo político. E eu optei pelo PTB, porque eu sou da uma geração de Getúlio Vargas e era um partido que eu simpatizava. Fui convidado por diversos, como disse, e também por então deputado Benedito Matarazzo, que era o líder do partido do PTB em São José dos Campos, e eu optei pelo PTB pelo convite do deputado Matarazzo. Fui feliz porque, não sendo político, naquela época, uma cadeira na Câmara era difícil, o eleitorado era menor, muito disputado, havia pessoas, a Câmara era uma Câmara de doutores, onde tinha somente 3 vereadores que não eram concurso universitário, como fosse médico, advogado ou engenheiro. Mas eu fui muito feliz e consegui, numa bela campanha que surpreendeu muitos, uma eleição colocada em 4º lugar no partido e o 7º na geral. Foi isto, como disse na campanha de 1963. Depois foi reeleito. Aí foi mais fácil, porque eu tive trabalho, tive uma demonstração de destaque na política, por ser uma pessoa bastante combativa e saber o que queria. Não sendo político, não concordando com muitas coisas da política, como foi um fato na primeira eleição de 73, como era a formação da Câmara. Nós reuníamos na casa do deputado Matarazzo e o nosso partido estava coligado com outros para a eleição do Dr. Felisbino Franco Rodrigues para ser o presidente. Ele era do PSP. Aconteceu uma virada. Nós saímos da casa do deputado e ao subir à Câmara já havia uma outra candidatura que era da UDN, do Dr. Faria. E nisso, como ainda um inexperiente ainda nessas tramas políticas, nós, pela orientação da liderança, estávamos numa mudança apenas da 3 quadras da Câmara. Foi essa mudança. O Felisbino perdeu a eleição para presidente da Câmara e foi eleito o Dr. Faria. Durante o meu primeiro mandato, eu tive a oportunidade de apresentar alguns projetos. Entre o que me lembro no momento, destaca o serviço obstétrico domiciliar. Não tinha telefones. Se tratando de um serviço de parto domiciliar, para ser solicitado de um bairro, São José naquela época já estava crescendo, as parteiras do serviço obstétrico domiciliar, que era um serviço do Estado, colocado aqui pelo deputado Matarazzo, não tinha nem um telefone. Então eu achei que a prefeitura tinha que colaborar e colocar um telefone lá, que era de interesse da cidade. E eu fiz esse projeto, foi aprovado, e o serviço foi útil, depois foi desativado. E um projeto também para ajudar os motoristas, que foi a regulamentação do serviço de táxi na cidade de São José dos Campos e os seus alvará. Eu ajudei muito essa categoria também, como as verbas também para o São José, para os esportes amadores da cidade, para o ensino superior. Eram projetos muitos, às vezes polêmicos, mas que eu sentia no dever, porque a minha consciência é que se ajudasse os esportes, o ensino superior, o problema do menor, da saúde, eram coisas que eu
sempre estava defendendo e fazia questão de justificar meu voto na tribuna. Mas também teve um projeto muito marcante, que foi uma verba que eu fiz no projeto para que se fosse uniformizado e organizado os pequenos engraxates da cidade. Esse foi aprovado a verba, na ocasião era o valor de 1 milhão de cruzeiros. E no dia da entrega para os menores, o juiz de direito da comarca reuniu os pequenos engraxates no fórum e eu fui lá para fazer a entrega ao juizado de menores. Ele pediu que eu usasse da palavra. Eu dei como exemplo, eu falei, hoje eu estou aqui com muito orgulho, uma satisfação de ser vereador na cidade de São José dos Campos. No entanto, eu fui um garoto criado sem pai, desde os 7 anos, e que fiz a profissão de engraxate também e não me envergonhava de dizer. Fiz outras também, por mais humilde que fosse, e no entanto hoje ocupava esse cargo. E que um deles ali, amanhã poderia ser o vereador, o prefeito e quem sabe até o presidente da República. Num regime democrático, dependendo da sua honestidade, da sua capacidade, era o conselho que eu os dava. O mandato de vereador era o prazo de 4 anos, mas foi prorrogado naquela época, eleições. Teve então o primeiro mandato meu de 63, foi um mandato de 5 anos. Houve a reeleição em 1968. Aí já com conhecimento maior na política, os jornais das cidades, já contava eu como reeleito devido aos meus destaques que eu tive na política, que foi naquela ocasião uma renovação. Em 68 eu fui mais feliz. Aí eu já contei com o apoio do deputado Benedito Matarazzo, porque eu ocupei a liderança na Câmara do partido. Eu fui um representante direto do deputado de todos os seus projetos, que era o porta-voz aqui na cidade. Aí eu contava com a força dos motoristas, eu contava com a força dos esportistas, porque o senhor Mário Toboni também, como eu disse anteriormente no futebol, que me pediu em 64 que eu o ajudasse no reerguimento do futebol profissional em São José dos Campos, e que ele só aceitava com a condição de eu dar um apoio político e um apoio esportivo. Ele também colocou o clube, a sua diretoria, para um apoio à minha campanha. Então tornou-se mais fácil, eu tive uma votação maior, eu fui o terceiro do partido. A gente como político fica satisfeito, porque a reeleição de um vereador é a comprovação do seu trabalho no primeiro mandato. E se aconteceu isso comigo, é porque sem a minha experiência eu pude corresponder. Isso para uma pessoa que quer trabalhar para uma cidade do qual ele é grato, isso é muita satisfação. Eu tive essa alegria, essa satisfação de ter esse apoio. E eu recordo bem que na ocasião pessoas de um prestígio, filho da terra, não conseguiram a sua reeleição, por causa do colega Felisbino Franco Rodrigues, de Pirino Rossi, de José Félix de Tal. Enfim, teve muitos vereadores que não voltaram à Câmara. Houve uma renovação quase que total da Câmara. Eu me lembro, como o primeiro mandato de Robson Marinho, era um garoto de 18 anos, foi o vereador mais jovem do Brasil, é colega de minhas filhas, e nessa renovação eu tive a felicidade de pertencer a essa Câmara também. Mas aí veio a Revolução de 1964. Como eu era um líder de classe, a Revolução, no Brasil até que foi branda. A gente vê que em Cuba, o julgamento de um adversário ou de uma suspeita qualquer era o paredão. No Brasil, felizmente, não teve isso.
A junta militar não pôde verificar se eu estava certo ou não. Sumariamente eu fui julgado. Antes de ser julgado, eu fui convocado a comparecer à base aérea de Cumbica, onde os presos políticos, as pessoas, os inquéritos, corriam por lá. Eu me lembro que saí de São José dos Campos por um convite de um oficial da aeronáutica do CTA. Eu tinha que ir a São Paulo, eu disse, eu mesmo compareço lá. Dispensei a condução deles, fui com o meu próprio carro. Mal eu sabia que ir na Cumbica, eu ia ser recolhido a um quarto, isolado, sem o meu óculos, sem a minha cinta, na maior humilhação. E eu não sabia dizer porque eu estava lá. Acontece que eu recebi uma ajuda na minha campanha, dada pelo Paulo Camargo Neves, de família tradicional de Paraibuna e daqui de São José também, porque foi desapropriado um terreno do seu tio, do qual ele era corretor, por verba do gabinete, pelo prefeito Hermano Ferreira Veloso. Nada tinha a ver com a minha pessoa. Mas como eu apoiava sem interesse nenhum o prefeito Hermano Ferreira Veloso, não tinha negócio nenhum com a prefeitura, não tinha loteamento, como muitos vereadores tinham, não tinha nada que pudesse depor contra a minha pessoa. E eu, quando fui perguntar, depois de 4 dias lá, sem saber por que estava lá, eu disse que tinha recebido. Depois, pessoas disseram para mim, você não devia ter falado nada, era palavra contra palavra. Mas hoje, até hoje, eu não arrependo, sabe? Porque, na verdade, eu recebi uma ajuda. E eu vejo tantas ajudas, tantas campanhas com poder econômico, e eu, inocentemente, recebi uma pequena ajuda e me senti tão envergonhado que, quando voltei para a Câmara, a minha intenção, que já não era, eu esqueci até de me falar, de continuar na política, a minha reeleição foi solicitada pelo prefeito Hermano Ferreira Veloso, pelo senhor Mário Toboni e pelo deputado Benedito Matarazzo. Eu vi que eu não tinha um dom político e que eu não devia continuar. Então, quando me aconteceu este fato em Cumbica, eu estive até para perder os meus direitos adquiridos no Exército, na minha reforma, que não tem nada a ver com política. Eu tive uma pequena pausa, do qual a minha decisão foi inabalável, apesar de todos os colegas no dia da minha renúncia pedir que eu não renunciasse, que eu continuasse na política. Todos os partidos foram unânimes, os colegas fazerem esse pedido, mas a minha decisão era irrevogável. Eu renunciei ao meu mandato. E após 3 meses da minha renúncia, com surpresa, eu recebi a cassação dos meus direitos políticos e do meu mandato, que não existia, porque eu já tinha renunciado, mas se tratava de uma revolução, não se podia falar nada, havia o ato institucional, que não se podia nem se defender. Mas, na verdade, foi uma punição política que eu sinto que eu não merecia. Só a passagem minha por Cumbica, a minha humilhação, para mim, foi muito grande. Então, foi um motivo que, já com aquela pauta de um dom político, discordando de muitas coisas, conforme eu disse aqui, da política, o meu desejo foi sair da política. Como nunca mais eu me candidatei mesmo, muitos amigos, muitas pessoas que gostaram da minha passagem pela política pedem até no dia de hoje, mas eu não desejo mais ser candidato. Eu acho que a minha missão está cumprida. Tem muitos jovens aí, conforme eu disse que a esperança do país são os jovens, que terá essa missão. Me orgulho do meu mandato também. Foi um mandato que eu pude fazer alguma coisa na política, por essa terra que me recebeu de braços abertos, que me deu tudo que eu tenho, que é meus filhos, meus netos. E não fui um homem bem-sucedido numa fortuna, porque nunca armejei isso também. Sempre fui conformado com o que sou. Acho até que fui além do que podia ter ido. E se não sou rico, não sou nenhum miserável,
pude conseguir um pequeno patrimônio para a minha família, sem ser de política, porque nos anais da Câmara consta o que eu tinha quando eu fui eleito e o que eu tinha depois de sair. Eu tive que vender uma propriedade que eu já tinha antes de ser vereador, em São Paulo, para devolver um dinheiro de uma ação popular. E a única coisa que eu comprei durante o meu mandato foi um telefone a prazo. Exerci o meu mandato, quase todos os 2 mandatos, gratuitamente. Na época que recebi nessa ação popular, eu tive que devolver quase que tudo que recebi. E o dinheiro, pouco que eu recebi da política, eu gastei na própria política. Então me orgulho muito disso, que não fiz nada de patrimônio, por menor que seja, com dinheiro de política. As minhas mãos, graças a Deus, são limpas. E a minha consciência muito mais. Eu gostaria também de falar que desde garoto, e acredito que quase todo garoto gosta de pássaros, e foi um hobby que eu tive um destaque nacional e que me orgulha muito, porque eu tive um pássaro gravado, campeão brasileiro. Eu tive 3 campeões brasileiros, mas um, por nome Patrício, ele foi gravado na Continental, e esse disco desse canto praia é para ensinar pássaro. Como eu dizia, desde garoto eu sempre gostei de pássaro. Sempre tive uma gaiolinha, sempre caçava, mas tinha a responsabilidade de todo menino que gostava também, às vezes, de atirar em pássaro. E com o tempo eu fui aprender que ninguém tem o direito e nem deve fazer isso. Deve preservar a fauna, principalmente os pássaros, e é o que eu faço hoje, como criador registrado no IBAMA. E pertenço a uma sociedade de nome Cerca, em São Paulo, que congrega 2.800 associados, e hoje, só no estado de São Paulo, nós somos mais de 6.000 criadores registrados. Quero também dizer que a fauna nacional é proibido ter no cativeiro. Para se ter o pássaro no cativeiro, precisa o pássaro ser registrado na sociedade, e a sociedade é na Confederação Brasileira, e a Confederação é autorizada, e as sociedades pelo IBAMA, e controlada, e os pássaros são anilhados e marcados, e cadastrados todos os anos. E o crime de ter ave presa ou caçar, daqueles que não são registrados, eu quero orientá-los, que é crime inafiançável. Eu dou até como exemplo o próprio juiz de direito, do Dr. Messias, e o delegado de polícia também. Eu tive a honra de ser apresentador dele na Cerca como associado, porque eles também são fãs de pássaros, mas não são clandestinos, são registrados. Por isso, eu aconselho as pessoas que têm pássaros que deva se cadastrar, se registrar. Porque graças aos criadores, hoje o curió, por exemplo, o bicudo, eles estão fora da fase de extinção que já tiveram. E, no entanto, hoje, graças aos 6.000 criadores que tem só em São Paulo, não precisa ninguém estar caçando, que é proibida a caça, mesmo das pessoas registradas, a gente possa contribuir para que não seja extinto. Não é só o homem que destruiu pela caça predatória. O que acontece é que os pesticidas na lavoura têm matado muitos dos pássaros. E as águas que estão no campo correm para o lagoa, os pássaros bebem aquela água envenenada pelos pesticidas, e vem uma destruição em massa. E o curió, pela caça e muito mais por essa, estava sendo extinto também. O São José dos Campos era uma cidade que tinha aqui nas suas várzeas muitos curió, e hoje não se acha um, mesmo nas redondezas, nas várzeas, nas grotas das serras, onde os curió costumam habitar. Hoje é raridade encontrar um curió solto. E hoje eles estão
registrados e sendo criados no cativeiro. Como passarinheiro, como muitos são, eu me especializei como curioseiro, só em curió, e no curió educado. Desde 1970, eu passei a me especializar em curió. E depois, em 72 em diante, em curió de canto-praia. Quero explicar que o canto-praia não é que o curió seja de praia, não. A origem desse nome é porque a primeira gravação que se fizeram para um canto montado, que nós dissemos assim no nosso meio de criadores de curió-praia, o encarte do canto, e foi tirado de 3 curiós de categoria boa, que hoje não existe nos seus lugares de habite, curió de cantos bons, de notas bem destacadas, e se formou o canto-praia, que denominou canto clássico, o canto-praia grande, o canto perfeito. São diversas categorias. E hoje nós temos competições no país, e como eu disse, de 1972 para cá, eu comecei a participar. E logo, no ano de 1974, eu tive a felicidade de ter um curió na categoria pardo, que foi campeão brasileiro. Foi, no meu entender, uma revelação, e não entender, por que não dizer, daqueles que conhecem o canto-praia, como uma maior revelação de curió pardo no canto-praia, porque, vou dar um exemplo, a categorias são diversas, e o pardo é como se fosse em futebol, em outra categoria de esporte, juvenil. Ele foi campeão, mas o destaque foi tão grande, a revelação foi tão grande, que aqueles que entendiam mais do que eu, achou que eu tinha que gravar esse curió. E orientado por eles, eu fiz uma gravação e levei para uma montagem na Continental, companhia de disco. E fui muito feliz com esta gravação, porque aí eu fiquei conhecido no Brasil e até no exterior, com a gravação do Patrício, que hoje está em torno de mais ou menos 85 mil cópias de long play. E esse canto serve para ensinar outros pássaros, porque o curió é uma especialidade rara e, por que não dizer, um hobby caro. E nem todas as pessoas que gostam podem ter posse de comprar um bom curió, mas ele pode comprar um disco que serve de mestre, e até com mais perfeição que o próprio curió, porque o disco de campeão é uma gravação perfeita, onde não existe defeito, não existe falha. E aí a pessoa consegue mesmo, sem empregar dinheiro grande, que é o valor de uma ave hoje educada, a fazer um curió. Eu, no momento, tenho o Patrício II, que é um curió feito totalmente na gravação do Patrício. Conheço muitos no Brasil, e hoje, quero dizer também que são 3 curiós que foram gravados com grande sucesso. O primeiro foi o Xodó, o segundo foi o Anadias. Todos esses 2 curiós não existem, já morreram. A ave no cativeiro pode viver até 30 anos. O curió, por exemplo, que eu sei. E esses pássaros viveram muitos anos. O Anadias morreu com 28 anos. Não faz muito tempo. E o único vivo é o Patrício, apesar de ter o seu canto já desvirtuado, porque como ele aprende, é uma educação, ele pode desaprender também, que o curió não deve ouvir outras aves, porque é um pássaro inteligente, e ouvindo ele pode pegar parte do outro canto ou defeitos da outra ave, mesmo de um curió defeituoso. Então ele deve ser só num ambiente de curió da sua categoria. É uma coisa educada. E o Patrício teve a felicidade, e eu como seu proprietário, de ter gravado, e hoje tem aí a sua gravação. Eu acredito até que nessa entrevista esteja sendo ouvida, para um fundo até da gravação, é
não só o Curió que aprendeu com ele, com a gravação que está sendo executada no momento. Eu tive 3 campeões brasileiros, que foi o Patrício, foi o Águia do Vale e foi o Bissexto primeiro. Mas o destaque foi no primeiro, foi o Patrício mesmo. Porque o Patrício, além de ele ter ganho 10 troféus de primeiro lugar, o Patrício foi gravado, conforme eu disse. Ele é um mestre super conhecido, na relação dos curió mais conhecidos do Brasil. Ele faz parte com sua tiragem de 85 mil cópias de Long Play e pelos torneios que eles ganharam. Que ele ganhou, né? Então o Patrício se destacou muito. Eu fiz muitas amizades no Brasil com o Curió. Eu recebi correspondência de diversos estados do norte e do sul. Enviei pássaro meu para o sul. E o disco do Patrício, então, foi além das fronteiras do Brasil. Até o japonês levou o disco para o Japão. Lá eles não têm Curió, mas tem a gravação do Patrício. Foi destaque da cidade e de São Paulo e do Rio de Janeiro e outras cidades do interior. Foi destaque em televisão. O Patrício me deixou famoso no Brasil. Eu mexi com futebol, fui campeão paulista por São José dos Campos, conforme disse anteriormente, falando em futebol, que é um dos hobbies meus. Mas o Patrício deu um destaque, uma emoção muito grande para mim e um conhecimento muito grande, além fronteira. Eu fui alvo da televisão, eu estive no Canal 4, no programa do Silvio Santos Diferente. Eu saí no Fantástico por 2 vezes, quando eu dei uma entrevista em Curitiba. E os jornais, como a Folha, o Estado, eu tenho em meu poder, no meu arquivo, diversas reportagens. Para mim, não foi só o prazer, mas deu uma oportunidade para mim também, conforme eu disse muitas vezes, de poder elevar o nome da nossa cidade de São José dos Campos, porque o disco do Patrício leva o nome de São José dos Campos. E o título que ele conquistou para o nosso município. Eu gostaria de falar de um outro hobby que eu tenho. Hoje eu tenho uma coleção de 164 latas de cerveja importadas e nacionais. É um hobby que eu tenho de coleção. Eu estou exibindo aqui para na entrevista, porque eu acho que todos os velhos, os aposentados, não se deve deixar de se comunicar, de viver, porque eu acho que a velhice não pode estar dentro do íntimo da pessoa, não deve se entregar, deve-se ter uma ocupação. E dentro desse hobby a gente também troca muita ideia, troca as próprias latinhas também. É uma coleção, como uma pessoa gosta de colecionar moedas antigas, selo. Eu então gosto de pássaros e gosto de ter essa coleção, que eu desde garoto eu sempre tinha coleção de uma coisa ou de outra. E agora eu tenho das latinhas, que é muito importante, que todo mundo que vem à minha casa gosta de ver. São de diversos países. A cerveja é tão apreciada quanto nós aqui no Brasil. Eu, encerrando essa entrevista, eu queria mandar uma mensagem e ao mesmo tempo também um agradecimento. O agradecimento seria para a Fundação Cultural Castiano Ricardo. Eu diria que dentro da missão que eu pude ter dentro dessa terra querida, São José dos Campos, eu agradeço tudo que ela pôde fazer por mim e que outras pessoas possam fazer até mais do que eu. São José é uma cidade muito importante no cenário nacional, que precisa de pessoas que se orgulhem de poder fazer alguma coisa pela sua terra. E hoje, como eu sou um cidadão joseense, com o título que a Câmara me outorgou, sinto como nunca mais na minha terra. E digo isso até emocionado. Encerro minhas palavras.